Estamos de volta aí com a nossa terceira aula do nosso curso aqui de efeitos recursais. E agora nós trataremos aí do efeito suspensivo e o litisconsórcio unitário e simples e também acerca do efeito suspensivo e as ações conexas. Bom, a gente começa aqui agora então com o efeito suspensivo, tá? E o litisconsórcio. Então já para a gente começar, vamos efetuar a leitura e extrair o conhecimento necessário. Vamos lá. Quando o litisconsórcio é unitário, olha só, nós estamos tratando do litisconsórcio unitário. O recurso apresentado por um beneficia a todos. Então, olha só, já faz o grifo aí na sua apostilinha, tá? O recurso apresentado por um beneficia a todos, tá? Basta que um recorra para que se suspenda a decisão em relação aos demais. Ou seja, basta que um recorra para que haja o efeito suspensivo da decisão em relação aos demais. Olha só, então, só para a gente fixar melhor o exemplo aqui. Se nós estivermos diante aí de um litisconsórcio passivo unitário, o recurso de um beneficia os demais. Então, olha só. Imagina que somente esse aqui que está nervosinho aqui, ó, interpõe um recurso. Sendo assim, ao interpor o recurso, a decisão judicial, ou seja, a sentença, ela terá o efeito suspenso, ou seja, ela não se tornará eficaz ainda, até que os desembargadores reanalisem a matéria. Então perceba que no litisconsórcio unitário, o recurso interposto por um vai beneficiar a todos, independente de quantas pessoas tiver, seja 2, 3, 4, enfim. Continuando a leitura aí, ó, se o litisconsórcio é simples, será necessário verificar se a matéria alegada é comum. Olha só, já vamos fazer o grifo aí que isso aqui é interessante. Será necessário verificar se a matéria alegada é comum ou se tem natureza pessoal, só dizendo respeito ao apelante. Quando a matéria é comum, o recurso aproveita a todos e haverá em relação a todos a suspensão, ou seja, o efeito suspensivo. Quando é pessoal, só haverá suspensão ao que o apresentou. Olha só, eu vou fazer um exemplo aqui tão fácil, tão simples que você vai entender já de cara o que a doutrina está dizendo aí, ó. Vamos lá. Agora, nosso litisconsórcio aqui não é mais unitário, tá? Agora vai ser o litisconsórcio simples. O litisconsórcio simples, ele tem como característica que a decisão judicial ela não seja uniforme para todas, ela pode ser diferente para qualquer um dos litisconsortes. Então, vamos lá, nós temos o réu A e o réu B. Imagina que o autor, ele ingressa com uma ação cobrando 3 dívidas. A dívida X, a dívida Y e a dívida Z. A dívida X, ela é única e exclusivamente da parte A. A dívida Y é da parte A e da parte B. E a dívida Z é da parte B, tá? Só título de exemplo, só para você entender o que o doutrinador está querendo dizer aqui para você. A magistrada, na sua decisão, ela concede todos os pedidos do autor e condena o A pagar a dívida X, condena A e B a pagar a dívida Y e condena B a pagar a dívida B. Olha só, de cara nós já sabemos que A e B têm em comum a dívida Y, não é mesmo? Pode ver lá, ó, a dívida Y é cobrada de A e B e as outras dívidas é cobrada de cada um deles, tá? Então perceba, se B recorrer da dívida Y, imagina que somente B interpõe um recurso, né, interpõe a sua apelação acerca da dívida Y. Perceba que A e B, eles têm essa dívida em comum. Então, esse capítulo da decisão judicial, ele é comum ao litisconsórcio passivo. Então, ao interpor o recurso de apelação, haverá o efeito suspensivo para ambos os litisconsortes, tá? Então perceba, porque será suspensa a dívida Y, sendo assim o autor não poderá executar, e a dívida Y, por ser comum, vai
ser suspenso o pagamento para B e também para A, certo? Mas se o B recorre apenas da dívida X, olha só, imagina que o B recorre apenas de X. O que vai acontecer? O efeito suspensivo vai atingir somente o X, e como o X não é comum aos dois, haverá o efeito suspensivo somente para o B, tá bom? E o A vai ter que pagar aí a dívida Y e a dívida Z também, né? Aliás, o B e o A vai ter que pagar a dívida Y e Z, mas a dívida X não poderá ser executada porque houve um recurso de apelação nesse litisconsórcio simples. Então eu costumo brincar nos meus cursos que o litisconsórcio simples, ele tem aquela máxima, né? Cada um por si, Deus por todos, tá? Exceto quando há aí uma matéria em comum, certo? Bom, agora a gente vai tratar agora do efeito suspensivo acerca das ações conexas e já vamos começar aqui a efetuar a leitura para a gente extrair o conhecimento necessário. Vamos lá. Quando existe conexão, o juiz, com frequência, julga as duas ou mais ações conexas com uma só sentença. Olha só, o juiz já faz isso para que não haja divergência na decisão, tá? Professor, o que é uma ação conexa que eu não lembro? A ação conexa está lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, olha só. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for em comum o pedido ou a causa de pedir. Então, se o juiz verificar lá no Poder Judiciário que existe duas ações com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, haverá uma conexão processual. Então, por haver o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o juiz profere apenas uma sentença para que não haja divergência, tá? Porque se tem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, imagina se o juiz julga na primeira ação favorável e na segunda desfavorável. Então, fica aí essa insegurança jurídica. Então, geralmente, os juízes, eles julgam conjuntamente, tá? Proferem uma sentença só para as duas ações. Então, continuando a leitura aí. Havendo um só ato processual, ou seja, apenas uma sentença para ambas as ações, caberá apenas uma apelação. Mas pode ocorrer que, em relação a uma das ações, o recurso seja dotado de efeito suspensivo e em relação a outra, não, tá? Então, nesse caso, quando em uma ação o juiz perceber, olha só, imagina que aqui pode haver o efeito suspensivo, mas na outra, o juiz percebe que não pode haver o efeito suspensivo, tá? Nessa aqui não pode haver o efeito suspensivo. Então, o que vai acontecer? No momento em que a parte interpõe um recurso, no nosso caso aqui vai ser a apelação, o magistrado ou a magistrada, que é o nosso exemplo, ela vai dizer, ao receber essa apelação, em qual das duas ações que haverá o efeito suspensivo, tá? Isso aí fica a critério do juiz que profere a própria decisão, tá? Então, perceba, no momento em que a parte interpõe a apelação, a magistrada já declara qual das duas ações que haverá o efeito suspensivo. Então, aqui no nosso caso, imagine que nós temos a ação A e a ação B, e a juíza diga que somente haverá o efeito suspensivo na ação B, tá? Então, quando houver essa conexão entre ações, será o magistrado que proferiu a decisão que decidirá em qual das duas ações que haverá tal efeito, tá? Ou se em ambas haverá tal efeito, certo? Então a gente finaliza aqui e agora na próxima aula a gente vai tratar do efeito suspensivo e cassação de liminares, tá bom? Isso aqui é importante, pode cair em prova e geralmente está caindo em concurso esse tema aqui do efeito suspensivo. Então, novamente, aquela pausinha de 5 minutos, toma uma água e depois você volta aqui comigo, certo? Aquele abraço e te vejo agora na próxima aula.